Olá, meus queridos alunos. Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão sobre os gêneros textuais, tá certo? Onde nós já tivemos aulas anteriores falando sobre o que o que são esses gêneros textuais, e hoje vamos revisar. Então, relembrando, o que são gêneros textuais? Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos. São textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Então, assim, pessoal, os gêneros textuais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Existem diversos textos que circulam no nosso cotidiano. Dependendo da situação comunicativa, nós utilizamos gêneros textuais, utilizamos textos diferentes. Esses textos, eles podem ser escritos ou falados, como aqui agora onde eu estou falando com vocês. Isso também é um texto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros textuais em textos narrativos, em histórias, como aqui o livro de Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. Temos um texto, e o gênero textual dele é conto. O conto está aí presente no nosso dia a dia, Se você gosta de ler, você já pegou algum livro na biblioteca, você já deve ter lido um conto, Em sua casa pode ter livros também, onde a história aí se passa por meio de um conto. Temos também outro exemplo aqui, a fábula, que são histórias aí onde os personagens são animais com atitudes de seres humanos. E no final da história, da fábula, temos aí uma moral, uma lição. Eu trouxe aqui o exemplo da fábula A Lebre e a Tartaruga. Temos também gêneros textuais em textos descritivos. Por exemplo, um diário. O diário é um gênero textual também presente aí no dia a dia de algumas pessoas, Como o próprio nome diz, diário. Escrever aquilo que aconteceu no seu dia. Só que hoje em dia, quase todos vocês fazem uso aí do diário por meio da internet, Por meio das redes sociais, onde você está ali nos stories contando um pouco do seu dia. Hoje em dia, o diário está um pouco diferente. Temos também relatório, também é um exemplo aí de gênero textual. Temos também os gêneros textuais em textos expositivos. Por exemplo, o verbete de dicionário também é um texto, Onde temos a palavrinha, temos aí o significado dessa palavrinha, temos outras informações como, por exemplo, a classe gramatical a que pertence, a separação silábica. Uma notícia também é um gênero textual. Aqui trouxe um exemplo de uma notícia, que como a gente já teve uma aula também falando de notícia, que são fatos, coisas que aconteceram de verdade, Diferente aí do conto, onde o conto é um produto aí da imaginação do autor. Já a notícia não, tem que ser algo verídico. Temos também gêneros textuais em textos argumentativos. Um exemplo aqui, a redação, onde vocês também aí vão fazer o Enem, Outras provas onde vai ter a redação. Então temos lá um tema onde você vai abordar aí sobre esse tema, falar a respeito, expor seus argumentos. Então a redação também é um gênero textual. Outro exemplo é o artigo de opinião, também aí faz parte da esfera jornalística, onde as pessoas aí vão expor a sua opinião por meio de um artigo, assim, apresentando seus argumentos e sua opinião sobre determinado tema. Outro gênero textual bastante usado aí também no nosso dia a dia, é a receita. Às vezes dá aquela vontade de comer alguma coisa diferente, você não sabe como faz e vai olhar. Hoje em dia, acredito que a gente olha muito na internet, Coloca lá no Google e já encontra a receita do que a gente quer. Por exemplo, tem essa receita aqui de um danoninho caseiro.
Então, temos ali os ingredientes que precisa, o modo de fazer, né? Então, a receita também é um gênero textual. As regras de um jogo também, ó. Por exemplo, aqui o jogo da memória. Então, apresenta os materiais que vão precisar, as regras do jogo. Tanto a receita como um jogo, eles são textos injuntivos, né? Que eles explicam como faz, eles dão instruções de como realizar determinadas ações. Só que com o avanço tecnológico, pessoal, esses gêneros textuais, né, eles são extensos demais. Tem uma infinidade de textos aí circulando no nosso dia a dia. E aí, eu trouxe aqui gêneros digitais, né? Com o desenvolvimento tecnológico, novos suportes e gêneros são adaptados ou criados no intuito de dar suporte a essas tecnologias. Assim, gêneros digitais é o nome dado a uma nova modalidade de gêneros textuais, que surgiu com a internet dentro do hipertexto, o que viabilizou a criação de novos espaços para a escrita, possibilitando um hibridismo entre a escrita e a leitura. E trouxe aqui exemplos de gêneros digitais que eu tenho certeza que faz parte aí do dia a dia de vocês. E o mais comum deles, é o post. O post aí do Instagram, do Facebook ou até de outras redes sociais que vocês usam. Eu trouxe aqui um exemplo de um post da minha página lá do Instagram, certo? Então eu coloquei aqui, eu li o livro de Rosiana Murray, Abecedário Poético de Frutas, e decidi aí fazer uma resenha literária contando um pouco sobre o que eu achei desse livro, né? A minha opinião sobre o livro, também indicando para as pessoas esse livro, porque é bom, incentivando a leitura. E aí coloquei umas frutas representando, né, a capa do livro, já que fala de frutas. E quando a gente coloca uma foto nas nossas redes sociais, o post aí ele passa a ser um gênero textual, mais especificamente aí um gênero digital, porque está na internet. E a nossa legenda, quando a gente coloca uma legenda, né, que nem sempre é preciso colocar, essa legenda também é um gênero textual, certo? Onde nós estamos ali escrevendo, emitindo aí a nossa opinião sobre uma foto, sobre, no caso aí, um livro, sobre o que a gente quiser, né? Então, post e legenda também são gêneros textuais. Temos aqui mais dois exemplos de gênero digital. O SMS, que eu acredito que é muito pouco usado, eu pelo menos nunca uso, né? Mas também é um exemplo aí de gênero textual. Por que ele é pouco usado hoje? Porque ele foi substituído aí, pelo WhatsApp, que é bem mais rápido, né? Nós conversamos instantaneamente, ou seja, na mesma hora, no mesmo momento a gente fala, a pessoa já vê, já responde, e assim facilita a comunicação. Então, tanto o SMS como o WhatsApp, as mensagens pelo WhatsApp, certo? São gêneros textuais. Ainda falando aí sobre gêneros digitais, né? Na internet a gente tem o quê? As lives aí no Instagram, que com essa pandemia, com aquele período que nós vivemos, e ainda estamos vivendo, né? Muitas pessoas fizeram live. Começou muito aí com aquelas lives dos músicos, né? Das bandas, dos cantores fazendo live para as pessoas, né, se divertirem em casa, como também lives de profissionais, como esse exemplo que eu trouxe. Então as lives também elas podem acontecer pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, certo? E também é aí um gênero textual, um gênero digital. Então, pessoal, eu escolhi esse gênero textual para a gente conversar um pouquinho sobre ele, que é a fábula, certo? Como eu disse, são aqueles textos, né, aquelas histórias onde os personagens, eles são personificados, ou seja, eles têm a atitude de seres humanos, certo? Então, a fábula é uma narrativa curta que tem como principal característica a presença de personagens animais que se comportam como humanos. Então, temos aí leões, raposas, ratos,
gatos, formigas, entre outros animais. Ela trata de temas variados e sempre termina com uma moral da história, para que os leitores reflitam, né? Assim, outros contos, outras histórias também podem ter uma lição, só que a diferença da fábula é que ela conta a história todinha e no final tem a presença explícita lá, né? Tem o nome moral e aí uma frase explicando aí qual é essa moral pra gente. E aí eu trouxe uma fábula, adaptada aí, uma fábula de Esopo, mas foi adaptada aí pela grande Ruth Rocha, no livro O Rato do Campo e o Rato da Cidade, que também é o título aí da fábula, que nós vamos ler agora. Então, um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou a ir morar com ele, dizendo: "Tenho muita pena da pobreza em que você vive", disse ele. "Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil." Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. O rato do campo disse quando o perigo passou: "Eu vou para o meu campo", disse o rato do campo quando o perigo passou, né? Repetiu. "Prefiro minhas raízes e ervas na calma, as suas comidas gostosas com todo esse susto." Então, assim, a moral que essa fábula traz, né? "Mas vale magro no mato que gordo na boca do gato." Então, percebemos aí, que esse gênero textual é uma fábula, porque como nós vimos, os personagens são animais, no caso, 2 ratinhos, e no final, com atitudes, né, de seres humanos aí, e no final trouxe ali a moral: "Mas vale magro no mato que gordo na boca do gato." E aí algumas perguntinhas sobre essa fábula para a gente responder. Quais são os personagens principais da fábula que a gente acabou de ler? Isso mesmo, né? Então, o ratinho da cidade e o ratinho do campo são os personagens aí principais da fábula. Segundo o texto, por que o ratinho da cidade convidou o ratinho do campo para morar com ele? Justamente porque ele vivia pobremente de raízes e ervas no campo. E que personagem disse a frase: "Tenho muita pena da pobreza em que você vive"? Isso mesmo, o ratinho da cidade. Agora nós vamos reler o trecho, né? Lá se foram os 2 para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Então, nesse trecho, a palavra destacada, no caso onde, se refere a quê? Aos 2 ratinhos? Se refere à cidade, à casa ou a um lugar distante? Lá se foram os 2 para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Isso mesmo, está se referindo aí, no caso, à cidade, onde lá eles se acomodaram numa casa rica e bonita. Trouxe outro exemplo aqui, como eu já tinha apresentado também, a receita, porque ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, a receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Então, eu trouxe aqui uma receita: suco de casca de maçã, onde temos como ingredientes 1 litro de água, cascas de 2 maçãs e 3 colheres de açúcar. E o modo de preparo dessa receita: então, primeiro, lave as maçãs e peça a ajuda de um adulto para descascá-las. Nesse caso, né, porque talvez essa receita aí tenha sido direcionada para as crianças. Segundo, coloque as cascas em uma panela com a água e peça a ajuda de um adulto para levá-la ao fogo. E quando ferver, peça a um adulto que desligue o fogo. Espere esfriar, acrescente o açúcar e bata no liquidificador. Certo? Então aí a receita é um gênero textual bastante presente no nosso dia a dia. Ainda sobre a receita, vamos responder algumas perguntas.
Tá? Então tá ali a mesma receita novamente. E o que será feito nessa receita? Como o título informa ali, um suco, né? Um suco de casca de maçã. E a fruta a ser usada vai ser a maçã. O ingrediente da receita medido em colheres, né? O açúcar ali, ó, 3 colheres de açúcar. O ingrediente da receita medido em litros. Água. O recipiente que vai ao fogo nessa receita. A panela. E o eletrodoméstico usado nessa receita, o liquidificador. Muito bem. Assim finalizamos a nossa aula sobre... Peraí, que eu me... Meu Jesus. Peraí. Assim finalizamos a nossa aula de hoje com essa revisão, certo? Vocês já estavam muito feras aí, muito inteligentes, mas foi bom revisar. E lembre-se sempre, qualquer dúvida podem me procurar nas redes sociais, que eu vou receber vocês com muito carinho, tá certo? Até a próxima aula.